Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vão as coisas? Rafael Satie aqui mais uma vez e a gente vai comentar as notícias que aconteceram aí nos últimos 2 dias, né? Quero agradecer a vocês que têm compartilhado o nosso conteúdo aqui no Instagram, curtido, comentado e compartilhado. E além disso, compartilhado os cortes também do nosso conteúdo nas outras redes sociais, como o Facebook, YouTube e até mesmo nos grupos do WhatsApp. Máximo respeito aí às tias do Zap que têm compartilhado o nosso conteúdo e feito com que as notícias alcancem outras pessoas. É óbvio que vocês são extremamente informados. A gente tem hoje grandes veículos de comunicações aqui na plataforma do YouTube que divulgam as matérias, divulgam as notícias, como o Alan Frutuoso do Vista Pátria, Ed Raposo, o Alan Lopes. Aqui do Rio de Janeiro, graças a Deus, a gente está bem servido com canais de YouTube, mas é muito importante novas iniciativas. É por isso que eu estou começando aqui e eu quero agradecer, externar minha gratidão a todos vocês que têm compartilhado o meu conteúdo e feito com que as notícias que a gente tem dado aqui se propagam a pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você tem. Por isso, muito obrigado. Vamos direto ao ponto, direto aos assuntos e às tretas também que aconteceram esses dias atrás. O presidente Bolsonaro, esses dias agora, no Twitter, respondeu a Zélia Duncan sobre algumas acusações levianas que a mesma fizera contra ele. Numa ocasião, por exemplo, que o presidente Bolsonaro estava com um pedestal, um tripé de microfone na mão, e em época de sua campanha, isso lá em 2018, ele dizia que nós vamos fuzilar os petistas, né? Isso com um pedestal na mão. E é claro que aquilo ali era no sentido figurado, fuzilar no sentido de ganhar as eleições de lavada ou de varrer o petismo do Brasil, que é o que aconteceu nas eleições de 2018 e que voltou a acontecer, inclusive, nas eleições de 2022. Vale lembrar que o PT foi varrido e eles não conseguiram ganhar nenhuma capital do Brasil. Isso significa ser fuzilado da política, não propriamente dito, colocar no paredão. Na verdade, isso é discurso de esquerdista. Quem não lembra daquele discurso de um esquerdista lá no Rio Grande do Sul que disse que o conservador merece um bom paredão, uma boa espingarda, uma boa bala, uma boa pá e um bom cal, não é? Desejando literalmente a morte dos conservadores, a morte daqueles que pensam o contrário daquilo que eles pensam. Essa é uma ação e uma atitude de esquerdista. E a Zélia foi lacrar na internet, especificamente no Twitter, dizendo que, olha, tome cuidado, que se alguém te ameaçar a te fuzilar com um fuzil na mão, isso é literário, isso não é brincadeira, tenho medo disso. E aí o presidente Bolsonaro, obviamente, foi lá e respondeu a Zélia Duncan na internet dizendo que não, aquilo não era um fuzil. Aquilo era um pedestal, era um tripé. E logo após, o presidente Bolsonaro e a sua assessoria de comunicação, obviamente, foi buscar nas redes sociais da própria Zélia Duncan. E aí, o que viu? Descobriu ela cantando com um pedestal, um tripé. Exatamente o mesmo que o presidente Bolsonaro estava usando quando disse que ia fuzilar a esquerda. E aí, né, a assessoria do presidente, às vezes eu me confundo, não sei se é assessoria ou se é o próprio presidente, que o presidente também não é fácil na internet. Ele vai lá e fala mesmo. Ele chegou e respondeu nessa publicação da Zélia Duncan perguntando: e isso aí, é um fuzil, é uma AK-47 ou é um tripé? E logo após, como a esquerda chama a direita de intolerante, como a esquerda costuma chamar a direita de fascista, os conservadores de nazistas, né? E sobretudo de intolerante, ela foi lá e foi mais uma vez intolerante. O que ela fez? Depois que o presidente Bolsonaro a revelou em rede nacional ali no Twitter, em rede mundial, na verdade, no Twitter, o que ela fez? Ficou tristinha, ficou chateada, viu que foi refutada com a mesma situação, a mesma moeda, ela estava usando um tripé semelhante ao do Bolsonaro e o presidente perguntou, é um AK-47? E resultado, ela foi lá e deu um bloco no presidente Bolsonaro. É assim que acontece sempre. A esquerda te questiona e você responde. Te questiona 2 vezes e você responde. E quando você faz um questionamento e quando eles não têm resposta, o que eles fazem? Te bloqueiam nas redes sociais, te censuram, porque sabe que não tem um argumento plausível para refutar aquela sua teoria. E foi o que aconteceu entre o presidente Bolsonaro e a Zélia Duncan. É aquela velha história. Essas pessoas não gostam de ser questionadas. E é óbvio que ela levanta esse assunto de fuzilar, ela levanta esse assunto de fuzil, de bala, de arma, porque aconteceu agora, 2 dias atrás, um fato triste, né, um fato que não deveria ter acontecido, é até ruim da gente comentar, onde 2 pessoas brigam, né, entre si e as 2 sacam a arma e ali um rapaz que a mídia, inclusive, colocou com muita clareza, né, com muita vontade, que ele era bolsonarista. É assim, né? Uma pessoa que votou no Bolsonaro, ela não pode fazer nada.
Inclusive, né, esse cara tá completamente errado, que foi lá na festa, que atirou no cara. Irmão, nada justifica você tirar a vida de ninguém. Nada justifica, a não ser que em legítima defesa você atirar ou tentar defender a sua própria vida e por um acidente, ou mesmo sem ser acidente, sei lá, defendendo a sua família, uma pessoa que de repente tentou atacar vocês veio a óbito. Eu acho que dentro de uma situação de legítima defesa, perfeitamente, ok. Mas não era o caso ali. Ali foi uma situação boba, patética, onde duas pessoas brigaram e, infelizmente, o rapaz que estava comemorando o seu aniversário, junto do seio da sua família, junto aos seus familiares, foi alvejado por balas e veio a óbito ali. Enquanto o outro, que é um eleitor do Bolsonaro, ele está hospitalizado e está, inclusive, em estado grave. E aí a esquerda, por sua vez, como sempre gosta de fazer, sambar nos corpos das pessoas, né? Gosta de aproveitar um cadáver e de fazer disso política e acusar o presidente Bolsonaro. Quem não lembra, por exemplo, daquele homem negro lá do mercado Carrefour, que o segurança meio que enforcou e aquele homem veio a óbito, e a esquerda foi acusar a direita, né? Então ela costuma fazer palanque da morte dos outros. A morte mais icônica é da vereadora Marielle Franco, que teve uma morte trágica. Diga-se de passagem, ninguém merece morrer, ninguém merece tomar um tiro, inclusive sendo de esquerda, sendo de direita, sendo o que for, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Beleza, pessoal? Isso aí é uma situação que a gente abomina, mas veio essa infelicidade da Marielle acabar vindo a óbito diante de um ataque, ela morreu, e a esquerda faz palanque disso até hoje, e inclusive culpa o Bolsonaro e a família Bolsonaro por um crime que eles não cometeram. E não foi diferente, né? Esse fato, esse ato agora que aconteceu, a mídia vem em peso culpando o presidente Bolsonaro, culpando o bolsonarista, chamando os bolsonaristas de pessoas perigosas e assassinas, aquela coisa toda, aquela confusão toda, fazendo um palanque. E aí o presidente, o que ele faz? Como um chefe de Estado, primeiro ele toma uma atitude de se defender. Qual foi a atitude dele? Olha, essas coisas não é coisa de bolsonarista, isso não é coisa de gente da direita, nem de conservador e daquelas pessoas que preservam e amam a família. Isso é coisa de gente idiota. E, inclusive, se você está do meu lado e comete esse tipo de ato, é melhor que você vá para o outro lado. Se você é de direita, se você se acha um conservador e é agressor e você é um assassino, desculpa, você está no lugar errado. Você só se sente de direita, mas você não é de direita e muito menos conservador. Você é esquerdista, vai para o outro lado porque lá é o seu lugar. Bolsonaro deixou isso muito claro nas redes sociais e ele disse: quem gosta de atacar as pessoas, quem gosta de matar as pessoas, quem gosta de fazer atos antidemocráticos, são os esquerdistas, é a esquerda de maneira geral, então o teu lugar não é aqui. E aí o presidente, obviamente, vai lá e se defende das acusações que a mídia estava fazendo, porque o que me parece é que o presidente Bolsonaro mandou matar um petista que estava comemorando o aniversário com o tema do PT. Nada. Será que o presidente tem responsabilidade por 221 milhões de brasileiros que fazem as suas coisas, que vivem a sua vida? Cada ser humano é responsável pelos seus atos, maiores de idade. Ele, inclusive, era um policial penal, então ele tem total responsabilidade sobre os seus atos e vai pagar pelos seus atos. Se tiver que ficar e apodrecer na cadeia, que apodreça na cadeia. Por quê? Porque cometeu um ato completamente ridículo, completamente fora do contexto de uma sociedade sadia, que é atacar uma pessoa com arma de fogo. Ah, mas ele foi atacado, deram uma pedrada, era uma coisa dele, já tinha um problema antes, ok. Mas nada justifica você sacar uma arma para você atirar em uma outra pessoa, a não ser que você não esteja correndo um próprio risco de vida e fazendo a sua legítima defesa. Dito isso, o que vai acontecer? O presidente Bolsonaro, como chefe de Estado, ele vai lá e faz o improvável. Por que o improvável? Porque o PT e a esquerda, ela fica sambando em cima do cadáver dos outros. A Gleisi Hoffmann vai fazer aquelas declarações e o presidente Bolsonaro, como chefe de nação, o que ele faz? Ele liga para a família. Até porque gerou uma comoção nacional diante de um caso de um homem que fora assassinado no dia do seu aniversário, na sua casa, no seio da sua família. Isso é uma situação difícil demais, realmente uma situação tenebrosa, e o presidente Bolsonaro foi lá como chefe de Estado e ligou para a família, fez uma chamada de vídeo e consolou ali na medida do possível diante dessa tragédia, desse fato que a gente não tem o desejo que aconteça com ninguém, e ali ele vai lá e consola aquela família. Então você vê, o presidente Bolsonaro, de direita, conservador, ligando para uma pessoa. Independente da pessoa ser esquerda ou direita, ele é um ser humano, ele precisa de atenção, sobretudo num momento tão delicado que é esse momento onde
aquele homem foi ceifado, a vida daquele homem foi ceifada e retirada do seio da sua família. Essa foi a atitude do presidente Bolsonaro para calar a boca dos esquerdistas, que fica sambando em cima do cadáver, e sobretudo para calar a boca da própria Zélia Duncan, que foi para a Zélia Duncan, né? Não sei pronunciar exatamente o nome dela, que foi para a internet fazer alusão a armas e a assassinato, justamente por conta desse acontecimento trágico em Foz do Iguaçu, no Paraná. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Ó, comenta, curta e compartilha aqui com seus amigos. Todos os dias nós estaremos publicando vídeo aqui para deixar você mais informado. Muito obrigado a todos. Máximo respeito.